A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4 e em Atos capítulo 12, versículos 2 e 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os dias somos tentados a fazer coisas que não são corretas. Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: Não nos deixes cair em tentação. Mateus 6,13. Jesus, como nós, também foi tentado, mas resistiu. Ele nunca caiu em tentação. Sempre seremos tentados. Por isso, temos que aprender a resistir às tentações sem cair. A tentação vem sempre antes do pecado. Por isso é importante sabermos que quando somos tentados, ainda não pecamos. Por isso precisamos aprender a resistir às tentações, para não pecarmos, pois o pecado nos afasta de Deus. Jesus foi tentado e conseguiu resistir à tentação. Jesus estava há 40 dias sem comer. A primeira coisa que o diabo lhe ofereceu foi a comida. Sempre seremos tentados em nossas fraquezas. Qual é o seu ponto fraco? Este será exatamente o lugar onde você será mais tentado. Quando sabemos qual é o nosso ponto fraco, sabemos também onde seremos mais atacados. Por isso, seja prudente, vigie seus pontos fracos, não deixe espaço para o diabo te tentar. Jesus, mesmo com fome, conseguiu resistir às tentações do diabo. Muitos dizem: não pude resistir, essa tentação foi forte demais. Isto não é verdade. Sempre podemos resistir às tentações. Deus nos ensina que Ele não permitirá que sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. E sempre dará um escape para que possamos resistir. Você pode resistir às tentações se quiser. Apoie-se em Deus, Ele te sustentará em qualquer situação. Seremos tentados pela nossa maior fraqueza. Não somos tentados acima do que podemos resistir. Uma verdade é que precisamos conhecer a palavra de Deus para resistirmos ao diabo. Precisamos aprender a cada dia resistir ao diabo, ao invés de dar espaço para ele voltar a agir em sua vida, matando, roubando e destruindo. Existem situações em que pensamos que não podemos fazer mais nada. Você já se sentiu assim, imobilizado? É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver. Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada, versículo de número 4 de Atos 12, ou seja, 16 soldados. Não havia nada que pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes o prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, Estevão e, por último, com Tiago, versículos 1 e 2. Talvez Pedro estivesse se preparando para o fim. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para atacar o apóstolo. Mas, embora estes fossem os planos de Herodes e do povo, também era o medo de Pedro, não era o plano de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que está perdido, Deus entra com sua ação poderosa e sobrenatural, nos livrando de todo mal. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Verso 5 diz assim: Mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Então havia oração incessante a Deus, ou seja, a igreja estava ali, de joelhos orando. O diferencial desse texto é exatamente este:
mas que abre um espaço para algo que faz uma grande diferença em nossas vidas, que é a oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração incessante. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Contudo, não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles. Estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é confiança plena em Deus. Portanto, muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que os irmãos de oração intercedam, ou até vão ao culto ou campanha, esperando que Deus haja imediatamente. Não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do nosso jeito, e é do jeito dele, na hora, e nem na hora que a gente quer, é na hora que ele quer. Portanto, precisamos aprender a orar sem cessar. Tessalonicenses 5,17. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber a sua bênção.